Nós não temos a menor dúvida de que você sabe muito bem quem é Nicolas Ferreira. São tantas polêmicas, se é que podem ser chamadas assim, em seus pouco mais de 2 anos como deputado federal, que até quem não é cracudo de política já conhece a figura. Mas quem era o Nicolas antes de tudo isso, hein? Antes do vídeo do Pix ou o discurso da peruca? Nesse vídeo a gente vai explorar o passado do Nicolas Ferreira e tentar entender como esse passado levou a esse presente. E para isso a gente está fazendo uma gravação um pouquinho diferente. Eu tô em Brasília me sentindo a Ilse Scamparini nos telhados do Vaticano. Tirando o fato de que você não consegue ver nada lá fora porque tá de noite. Olha que bonito, que glamour. Aqui podemos ver a vista do quarto do hotel. É noite já em Brasília. Podemos ver a vista através dessa linda tela de construção aqui, tá? Lá na frente nós temos a esplanada dos ministérios, a Catedral de Brasília, o museu e nos arredores aqui algum tipo de festividade que irá atrapalhar a minha captação de áudio. Mas a vida é isso aí mesmo, né? Tem que gravar enquanto viaja. Não dá pra parar de pedalar a bicicletinha. Vamos lá, que esse é o nosso telescópio, olhando os assuntos do momento com um pouquinho mais de proximidade. Bora! Nicolas Ferreira de Oliveira nasceu no dia 30 de maio de 1996, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele cresceu na favela Cabana do Pai Tomás, zona oeste da cidade. A família do Nicolas deu para ele uma educação conservadora. O seu pai, Edésio de Oliveira, era um pastor evangélico, enquanto a mãe dele dava conselhos como cuidado com a esquerda, porque você está consagrado a Cristo. Com uma educação dessas, não é de se estranhar que o Nicolas cresceu para se autodenominar cristão, conservador e defensor da família. E para defender que estudantes de bairros como esse seriam as principais vítimas da doutrinação ideológica. Conhecendo o Nicolas adulto, você sabe bem que ele é reconhecido pelo uso dele de redes sociais. Internautas que resolveram fazer uma arqueologia digital mostraram que o Nicolas já era ativo nas redes desde a adolescência dele, com pérolas como essa daqui. Amo quando o tênis fica cheio de água. Aí fica assim, quack, quack, quack. Amo. A prova de português amanhã poderia ser assim. Quantas letras tem o seu nome? Você gosta da professora Vanessa? Justifique sua resposta. Vou gravar um vídeo cantando One Direction. KKKKKK. Ai, senhor. Eu amo que me chamem de Nick. Eu acho que dá pra gente concordar que a gente viveria num mundo muito melhor se o Nick ainda postasse sobre One Direction e tênis molhados, em vez de discurso de ódio e distorções da realidade sobre políticas de governo, né? Que pena. E só para informar, a nossa roteirista jura que procurou o vídeo dele cantando One Direction, mas infelizmente não achou. Ainda no ensino médio, Nicolas já teria começado a sua militância conservadora, ao denunciar uma professora de sociologia que usou uma tirinha da Laerte para questionar a cura gay. Mas a atuação política do Nicolas ficou clara mesmo quando ele entrou na faculdade, como a gente vai mostrar depois do intervalo comercial que permitiu que esse vídeo existisse. Vamos lá! O verão já acabou e com o friozinho vem aquela necessidade de atualizar o guarda-roupa com roupas mais apropriadas. E a Insider pode te ajudar com isso. Se tiver muito frio, tem o Heavy Hoodie e o Heavy Pullover. E se tiver friozinho, mas não tão frio assim, tem a Tech T-Shirt Long Sleeve, que também tem em versão gola alta, hein? A tecnologia térmica da Insider garante que você vai ficar quentinho sem perder a mobilidade. E os materiais de alta qualidade garantem a durabilidade, assim você vai poder usar por muitos anos. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, você vai garantir 15% de desconto em qualquer produto da loja. Você entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra.
Confere lá, gente. Além de ficar quentinho nesse inverno, você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia. E de quebra, ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada a você que está assistindo e a Insider pela maravilhosa parceria. O Nicolas cursou Direito na PUC de Minas Gerais. Assim como ele apontava a favela como local de doutrinação esquerdista dos estudantes, ele via o mesmo na universidade. Tô vendo um padrão aí, hein? Ele alega ter sofrido muito por ser cristão dentro dessa instituição. O cristão conservador não pode se posicionar nas faculdades. Elas são um ambiente muito hostil para nós. Os professores me rechaçavam, tentavam me calar. Existe uma espiral de silêncio. Isso aconteceu várias vezes. Ele diz que sofreu por ser cristão numa universidade católica. Eu acho um pouquinho difícil de acreditar. Foi durante a sua faculdade na PUC que o Nicolas se uniu ao movimento Direita Minas. Os seus vídeos mais antigos ainda disponíveis no YouTube são dessa época. O discurso atual já estava todinho lá. Por exemplo, a ideologia marxista, ela usa as ideias, né? Feminismo, a ideia do MST, o ativismo gay, para poder mascarar o real objetivo dele. E o objetivo dele, né, Marx e Antônio Gramsci já deixou muito claro que o primeiro obstáculo para eles poderem atingir mesmo o comunismo é a questão do cristianismo. Como parte desse movimento, o Nicolas participou das campanhas pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff e chegou a passar 3 dias acampado pedindo o golpe contra ela. Também é dessa época a relação entre Nicolas e o clã Bolsonaro. Em 2016, ele já postava foto ao lado de Eduardo, Flávio e Jair. Também já dava entrevistas para o blogueiro Alan dos Santos, sim, aquele lá que está foragido nos Estados Unidos. Em 2019, ele participou da UNECON, um encontro de estudantes conservadores que tentava fazer frente aos movimentos estudantis de esquerda. Lá, ele deu uma palestra intitulada A Supressão dos Estudantes Conservadores no Ambiente Acadêmico. Com o sucesso nas redes sociais e todos os contatos que já tinha feito, já estava claro que o destino do Nicolas era na política. Ele não chegou a atuar como advogado, nem registro na OAB não tem. No seu registro na Câmara dos Deputados, ele também não declarou nenhuma profissão. O Nicolas foi direto de estudante para político, mas isso é assunto para o próximo bloco. A primeira participação do Nicolas Ferreira numa eleição aconteceu em 2020, quando ele concorreu ao cargo de vereador em Belo Horizonte pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB. Ele já entrou na eleição com a fama que trazia das redes com apoios de peso, como Eduardo Bolsonaro. O resultado foi a sua eleição como o segundo vereador mais votado da cidade, atrás apenas de Duda Salaber. Apesar de ter sido eleito vereador, o Nicolas muitas vezes se preocupava mais com pautas nacionais, o que ajudou ele a aumentar ainda mais a sua presença nas redes sociais. É dessa época, por exemplo, o seu primeiro vídeo de mais de 1 milhão de visualizações. Foi um vídeo no TikTok em que ele dizia não existir cristão de esquerda. Nessa onda de ser aí um vereador federal, ele também chegou a pedir a prisão de Ciro Gomes e do deputado federal Marcelo Freixo. Depois da prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira por ameaças que ele fez a membros do STF, o Nicolas protocolou uma queixa-crime contra ambos, porque o Ciro disse que daria a Bolsonaro o mesmo destino de Mussolini caso ele tentasse um golpe, e porque Freixo tuitou "é impeachment ou morte". Ele sabia que a denúncia não ia dar em nada, tá? Mas dizia que ia fazer o certo sem esperar que dê certo. Outra pauta nacional em que o Nicolas se meteu foi a da liberação das armas, criando polêmica ao fazer um vídeo em que mostrava um fuzil dizendo se tratar de um presentinho de Natal.
Isso aqui, ó, graças ao governo Bolsonaro, você pode receber, ó, de presentinho de Natal, durou o quê? 4 meses? 4 meses você recebe a sua arma na sua casa. É o Brasil do nosso presidente Bolsonaro. Mas isso não quer dizer que ele não propôs nada a nível municipal, que era a função dele. Foi dele, por exemplo, o projeto que vetou o uso de linguagem neutra nas escolas. O Nicolas dizia que o uso dessa linguagem era uma forma de tirania da minoria. Nossa, que problemaço. É uma exclusão, uma vez que isso não representa nem 2% da nossa população e você vê uma tirania da minoria sobre a maioria. Aliás, é dessa época aí que vem muitos dos ataques do Nicolas à população trans. Foi no seu tempo como vereador em Belo Horizonte que o Nicolas mandou a sua irmã mais nova, menor de idade, filmar uma adolescente trans de apenas 14 anos dentro do banheiro de uma escola particular da cidade para expor nas redes sociais. Pois é, para muita gente, esse ato, o de expor uma adolescente dentro do banheiro, foi o limite, e ele acabou virando réu por transfobia. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, virou réu em um processo por exposição de uma adolescente trans nas redes sociais. Em julho do ano passado, o deputado, que na época era vereador de Belo Horizonte, fez uma postagem em sua rede social mostrando um vídeo e criticando a presença de uma adolescente transexual no banheiro feminino de um colégio. O Ministério Público Estadual denunciou o deputado pelo crime de homotransfobia. É óbvio que um vereador que apostou nos ataques às pessoas trans como ganho político ia acabar arranjando briga com uma colega trans, não é mesmo? No caso, a Duda Salabert, única vereadora que conquistou mais votos do que o Nicolas nas eleições de 2020. Aposto que isso doeu bastante, né, Nicolas? O Nicolas disse ao jornal Estado de Minas que nunca trataria a Duda no feminino. Vocês me desculpem pelo que eu vou ler agora, são aspas do Nicolas. Eu ainda irei chamá-la de ele. Ele é homem. É isso que está na certidão dele, independentemente do que ele acha que é. Mas deu ruim pro Nicolas. A Duda processou ele e a justiça ficou do lado dela. Nicolas foi condenado a indenizá-la em R$80 mil. A Duda ainda brincou com a situação, postando uma foto, tomando cerveja e dizendo que estava aguardando o Pix. O Nicolas nunca chegou a encerrar o seu mandato como vereador porque decidiu deixar o cargo para concorrer a uma vaga como deputado federal. Mas o que muita gente não sabe é que mesmo se ele não tivesse feito isso, ele teria perdido o mandato de qualquer jeito. Acontece que em 2023 o TSE condenou o PRTB, partido do qual o Nicolas fazia parte, por fraude nas cotas de gênero. É assim, todo partido tem que ter pelo menos 30% das candidaturas de mulheres, e o PRTB usou candidaturas fantasmas de mulheres para dar um jeitinho de mandar tudo dos seus fundos para os homens. Com isso, todos os candidatos eleitos pelo partido em Belo Horizonte nas eleições de 2020 perderam seus cargos. A gente já falou de muitas das controvérsias, se é que dá pra gente chamar assim, em que o Nicolas se meteu durante o seu mandato como vereador em Belo Horizonte. Mas teve um assunto que a gente deliberadamente deixou de fora do bloco anterior, porque a gente acha que esse assunto merece um bloco só dele. A gente vai falar sobre como o Nicolas ajudou a espalhar o negacionismo que levou a vida de muita gente durante a pandemia de Covid-19. Nas redes, o Nicolas viralizou vários vídeos sobre o tema, como quando ele pediu para sua equipe que o gravasse sendo impedido de entrar no Cristo Redentor por não ter se vacinado. Sacanagem, não, sério? E aí, a pessoa que não tem já era, acabou, não pode entrar. Volta pra casa. E todo mundo aceita isso de boa? Ué, é o decreto do Estado, não é, gente? Não, pode ser decreto, pode ser o que for, né? Porque tá ali que é certo. Depois disso, ele ainda compara a exigência da comprovação de vacinação ao regime nazista. Aí você acha que isso aqui diz respeito à proteção? Não, isso aqui diz respeito a controle. Um monte de gente vai separando, segregando, né? Olha, pode vacinado e aqui não pode vacinado. Vai vir onde é que isso aí vai calhar, vai?
Vai vendo onde é que essa merda vai, entendeu? Ah, mas o funcionário não tem problema. Beleza? Eu já ouvi essa, né, de só estamos seguindo ordens. Eu já ouvi isso em algum lugar, hein? Onde que eu vi isso? Onde que eu vi isso? Onde que eu vi isso? Ah, um cara que tinha um bigodinho aqui, né? Pois é. Depois do vídeo viralizar, o perfil do Corcovado no Twitter mandou uma indireta dizendo que vários outros pontos turísticos no mundo estavam seguindo exatamente o mesmo protocolo. Outro vídeo do então vereador que circulou muito foi um chamado A Hipocrisia do Fique em Casa, gravado na favela Cabana do Pai Tomás, a mesma em que ele cresceu. Nele, Nicolas criticava as políticas de isolamento e afirmava que apenas as pessoas ricas poderiam se dar ao luxo de se isolar. Dizer para as pessoas ficarem em casa é a mesma coisa de falar morra em casa. Deixem de ser hipócritas e passem a mostrar a verdadeira realidade do Brasil, que não é a sua. O que o Nicolas não fala no vídeo é que o governo que ele apoiava havia oferecido um auxílio de apenas R$200 por 3 meses e só aumentou o valor por pressão do legislativo. Ou seja, ele apoiava o governo que abandonou os pobres e os obrigou a se expor ao vírus para trabalhar em meio à pior pandemia em mais de um século. E depois gravou um vídeo chamando de hipócrita quem apontava a necessidade do isolamento social. O Nicolas também foi um forte opositor do uso das máscaras. Ele fazia vídeos questionando a sua efetividade e até postagens ridicularizando seu uso, como essa aí que você está vendo. Ele também defendia a tese da quarentena vertical, que comprovadamente não funciona. Olha ele falando sobre isso em uma live com Eduardo Bolsonaro em março de 2020. Exato, a gente tem que fazer a quarentena na vertical, onde você vai isolar os idosos. Por exemplo, Edu, eu moro junto com a minha avó, tá? Já falei com a minha avó, o que eu vou fazer? Eu não vou abraçar ela, né? Não quero, vou pedir bênção de longe, né? Vou tomar meus cuidados, vou lavar minha mão e show de bola. Agora, o que eles querem que o governo faça? Que mande um agente público para cada casa? Não tem como. Quem que cuida da sua família é a sua família, horas. Nessa onda de desinformação na internet, ele chegou até mesmo a confundir o empresário Lucas Calil com o filho do então prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Enquanto o prefeito Alexandre Calil fecha a cidade toda, o filho dele tá curtindo uma praia. Você não pode trabalhar, fazer atividade física, é obrigado a usar máscara, senão toma multa e até pode ser preso, mas o filho do Calil pode quebrar tudo isso sem problema. Então pro Calil é assim, lockdown pra você e prainha pra minha família. Acontece que esse Calil aí da praia não tem nenhum parentesco com Alexandre. A gente não vai entrar na discussão se a confusão foi intencional ou não. A gente só vai mostrar que mesmo depois dele ser alertado sobre o erro, ele insistiu na narrativa. Quando ele finalmente admitiu que não se tratavam da mesma pessoa, botou a culpa no Google. O então prefeito respondeu chamando Nicolas de criança mal educada. Mas a militância dele contra as medidas de controle da Covid não ficam só nas redes sociais. Em várias ocasiões, o Nicolas apresentou projetos de lei para tentar revogar essas medidas em Belo Horizonte. Ele tentou retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras e reabrir o comércio, por exemplo. Nem sempre ele conseguiu. E se o fato dele ter contribuído para o negacionismo que levou a vida de centenas de milhares de brasileiros não for o suficiente para te convencer da importância de tudo isso, vale destacar que o próprio Nicolas admite que a sua militância negacionista foi importante para ele conseguir se eleger deputado federal. Ali em 2020, na época da pandemia, foi o momento que eu mais cresci assim, na rede social. Porque eu me posicionei sobre a pandemia, falei que o vírus matava, mas a fome e o desemprego também. Tem um vídeo de 20 de abril, de 2020, ou seja, começo da pandemia, muita gente com medo de falar, e eu falei. Então as pessoas acharam essa atitude de coragem por defender o certo. Então eu cresci muito e aí veio as eleições. Quando a gente olha para o passado do Nicolas, o que a gente vê é negacionismo da ciência, fundamentalismo religioso e pânico moral em cima das minorias. Baseado apenas nisso, o Nicolas conseguiu ser o deputado federal mais votado nas eleições de 2022. É assustador pensar como alguém pode chegar tão longe usando táticas tão baixas e sem oferecer nada como trabalho real para a população.
Mais assustador ainda é pensar que a gente ainda não sabe como impedir que isso aconteça de novo.